Mais incríveis. Porque nós olhamos e aos nossos olhos humanos nós não encontramos uma forma humana de fazer com que aquela situação seja revertida. Mas quando nós fazemos o nosso possível é entregar afeto, olhar com olhos de compaixão, amor, fazer com que aquilo que recebemos possa ser dado ao outro, de graça receber, de graça dai, isso Jesus disse. E aí então ali acende-se uma luz, a luz da esperança, da possibilidade de, através do amor, essa pessoa ser tocada. E quando tocada, as coisas elas tendem a acontecer. Tu fizestes uma pergunta, né? Quando? Quando que isso acontece? Quando que um indivíduo que está há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, já sob a escravidão, a adicção da droga, ele tem esse momento de despertar e buscar ajuda. Bom, eu costumo dizer, André e Luciana, que todo usuário de droga que já está adicto, porque são precisamos qualificar de dois tipos de pessoas aqui. A pessoa que tem a doença e a pessoa que não tem a doença. Existe uma frase que diz assim: todo o dependente químico um dia foi um usuário, porém, nem todo usuário é um dependente químico. Muitas vezes, mães me procuram, ou procuram a rede de saúde, porque descobriu que o filho fumou um baseado de maconha. E aí quer internar ele, quer tratar ele, mas ele não é um doente. Ele não é passivo de internar, porque ele não está com a doença instalada. Ninguém nasce dependente químico. Existe algo chamado predisposição, mas a dependência química ela é adquirida a partir do uso. E é dessas pessoas que agora aqui nós estamos falando. Não do usuário, mas daquele que já se tornou um doente por conta do uso. Então, esse indivíduo, que é a essência da nossa pergunta, da sua pergunta, né, o quando? Eu costumo dizer que todo o dependente químico, todo usuário de droga na condição de adicto, por vezes, em momentos, ele grita por socorro. Às vezes não é verbalizado isso. Às vezes são com ações como ir até uma ponte e ficar ali esperando que até que alguém pergunte o que ele vai fazer, e aí ele vai responder: eu vou me atirar, para que a pessoa diga: não, você não vai se atirar, e ali há uma mobilização, e aí ele chama atenção para dizer que algo não está bem na vida dele. Ou essa pessoa corta os pulsos, ou essa pessoa ela se tranca no seu quarto. Existem várias formas de comunicar o pedido de socorro. Quando esse pedido de socorro ele não é compreendido, não é assimilado pelas partes que deveriam estar atentas aos sinais e aos movimentos, esse ciclo ele se retroalimenta. Novamente a pessoa volta para o uso e esse ciclo ele se repete de forma muito seguida. Então, o que eu instruo geralmente as famílias, André, Luciana, eu instruo que precisamos buscar o conhecimento, nos ferramentarmos, nos enchermos das habilidades necessárias para que, no momento certo, eu esteja preparado para estender uma mão amiga, seja para o meu filho, seja para o meu pai, seja para o vizinho, seja para quem for. Ajudar alguém, indiferentemente de quem. Mas estar preparado. Estar preparado porque a hora que ele pedir socorro, eu vou estar preparado para entregar para ele as possibilidades reais, possíveis, de dar a ele um norte para esse novo tempo. Mas o que acontece é que muitas vezes existem milhares de pessoas, centenas de pessoas à nossa volta gritando por socorro e nós não conseguimos fazer uma leitura precisa do que ela está querendo dizer. E aí que nós precisamos, nós, terceiro setor, primeiro setor, todos nós juntos, nós aqui em Santa Maria temos uma rede fantástica que passa pelos CAPs, temos 2 CAPs AD, temos, né, os prontos, temos uma UPA, temos um PA, temos a saúde mental da nossa cidade, temos grupos de apoio, temos redes que cooperam muito nessa direção de fazer essa ajuda inicial. É claro que logo após vai chegar um momento em que esse indivíduo vai precisar caminhar com as pernas dele. Esse momento inicial nós precisamos dar esse socorro. E nós temos estrutura em nossa cidade, em nosso município. O nosso município, se não me falha a memória, ele abrange 34 ou 36 municípios da região.
Todos eles têm aqui a nossa cidade como referência. Então, nós não atendemos apenas a demanda. E a gente pensa assim, não, é só em Santa Maria. Tem drogado ou pessoas que usam droga na Mata, São Pedro, São Cepé, Faxinal. Essas cidades, elas todas estão invadidas. E aí o que acontece, André, muitas vezes as famílias desesperadas, na busca de tentar encontrar uma solução, eles usam o recurso da fuga geográfica. Elas mudam de cidade, mudam de bairro, mudam de lugar, e me parece, né, pela minha experiência, 20 anos ajudando pessoas nessa missão, me parece que essa estratégia por si só, ela não se mantém, ela não tem a eficiência que nós necessitamos. Então temos que usar um leque muito maior, uma rede muito mais qualificada para que essa realidade possa acontecer em todas as famílias que necessitam dessa ajuda. Realmente, né? Que Porque luta. é uma luta muito grande. Essa parte é muito importante quando começa a caminhar precisa caminhar com os próprios pés, né? Os médicos também dizem, depois de uma cirurgia, depois de uma intervenção, bom, mas você também precisa fazer a sua parte agora, né? Mas a força do meio está muito grande. A força do meio, existe uma pressão enorme. E a pessoa, para sair disso aí, ela precisa ter muito apoio mesmo. Porque ela tem que romper vínculos, ligações. E essas ligações não partem só dela. Tem um outro lado que está esperando que ela seja o usuário. Então, essa pressão, ela é violenta. Ela não é uma pressão... um relacionamento tranquilo. Ele persegue, ele vai atrás, ele vai na casa, ele segue a pessoa na rua, ele intimida, Eu perdi um amigo aqui, Santa Maria, né, na cidade que tem muitos jovens, e o filho entrou nesse meio e o pai foi morto. Nos chocou aqui a cidade. Eu não vou revelar o nome em respeito à família, mas esse pai era meu amigo, era um amigo meu, um colega de profissão. Eu trabalhava com ele. E ele foi na esquina da casa comprar um refrigerante e ele foi morto. Então, assim, essa rede que cerca a pessoa, ela não está ali sozinha, né, Ricardo? Existe todo um enredo para ela não sair do vício, do vínculo que tem nessa distribuição de droga, que é um mercado milionário. É um mercado milionário, né? Então, esse mercado, ele não existe de boa. Ele exerce uma pressão violenta na sociedade. Pessoas morrem, pessoas são assassinadas. Há uma perseguição ao usuário. Eles não querem perder o cliente. Então, a gente vê o desespero da família. Muitas vezes a família também vira refém dessa situação e sofre com medo, sofre com insegurança. Com certeza, isso é uma coisa tão gigantesca que as forças públicas não conseguem dar amparo para todas as famílias. É impossível, né? É impossível. Existe o fator também do armamento clandestino, né? Que essas pessoas têm livre acesso e as famílias ficam realmente desprotegidas. Então, tem todo um circuito, além da distribuição das substâncias, existe um aparato funcionando para que esse comércio exerça essa pressão na sociedade. E eles começam cada vez mais cedo ao assédio da criança, do pré-adolescente, e as famílias têm que estar muito atentas às mudanças de comportamento. Baixo rendimento escolar, sonolência demasiada, ou não dormir também, a falta, né, a abstinência do sono,
A abstinência da alimentação, perda de peso súbito, isso são indícios, né, Ricardo? Que a criança e o pré-adolescente já pode estar fazendo uso de uma substância e os pais não têm a mínima ideia que isso está acontecendo. Porque ela pode estar recebendo isso dentro do próprio colégio. A gente tem uma ideia de que a criança vai para o colégio, que está dentro do colégio. Pode estar acontecendo dentro da escola esse acesso. E aí que está o perigo. Porque quanto mais tenra for a criança, mais fácil é a abordagem. E a dominação. A dominação. Isso aí. E a criança vai adquirir o vício precocemente e depois, né, Ricardo, vai ter toda essa saga para sair dessa escolha. Tem uma situação que envolve essa tua fala, ou que dá seguimento a essa tua fala, Luciana, porque quando tu trazes essa fala, tu tá trabalhando a questão do um método preventivo, né? Preventivo. Que tá dizendo, que diz respeito às crianças, às adolescentes. A vigilância dos pais. Porque a gente poderia dizer dos adolescentes e dos jovens, Sim. mas infelizmente não é incomum, né? E não é errado nós aqui usarmos o microfone para usarmos a expressão crianças, porque infelizmente as crianças já estão entrando nesse caminho das drogas. Crianças com 10, 11, 12 anos. Exatamente. Não são adolescentes ainda. E estão nesse caminho. Porém, o que me preocupa e situações, porque esse jovem que teve iniciação nas drogas e que não teve uma proteção ou um olhar mais clínico da família, seja por motivos, razões, esse rapaz, essa moça, ele vai fazer o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, ele vai entrar na sociedade, no mercado de trabalho, e por conta do uso que começou de forma recreativa, ele vai tomar uma forma. Só que o que é interessante, André, é que não tão somente esse indivíduo vai adoecer, mas a família toda ela começa gradativamente a adoecer. Uhum. E quando esse indivíduo ele está numa condição já de não conseguir se manter no mercado de trabalho, não consegue se manter num posto de emprego, ele não consegue evoluir na sua cadeia, no seu curso superior, ele não consegue manter um relacionamento saudável, sóbrio, que consiga... Afetivo, né? Todas essas coisas começam a acontecer, e quando olharmos para o lado, nós vamos ver, na maioria das vezes, uma família que também já está adoecida. Então, tratar o dependente químico é uma missão, tratar a família é outra. Eu já fazem cerca de 12 anos, quando começamos com o projeto lá, o Recuperando Vidas, que trabalhamos com familiares e usuários ou ex-usuários de droga. E eu preferi trabalhar com a parte da família. Trabalhar com a parte da família, e louvo a Deus por isso, porque são experiências maravilhosas, que me permite entender um pouco da problemática que acontece dentro de um lar. Tem uma frase, André, que diz assim: o dependente químico, ou o usuário de droga, ele não é o problema da família. Vou repetir, ele não é o problema da família. Ele é o sinalizador de que aquela família tem problemas. Uhum. Então, e isso na prática é uma verdade que encontramos. Algumas pessoas negam e elas estão no seu direito, mas na prática nós vemos que isso é funcional e isso acontece. Uhum. Então, como trabalhar? Porque alguns estudiosos, né, dessa área dizem que um dependente químico, ele contamina, ele prejudica diretamente em torno de 20 pessoas. O abuso dele prejudica diretamente 20 pessoas e indiretamente cerca de entre 100 e 200 pessoas. Olha só. É impactante isso, porque você imagina o estrago que um indivíduo que perdeu o controle sobre sua vida e agora se tornou um adicto quer dizer escravo, ele consegue trazer prejuízos sociais, familiares, de uma forma muito intensa. Eu tive uma experiência, André, a partir dessa fala que eu dei, que eu ouvi isso não é meu, eu ouvi isso. Então, eu ajudei um rapaz a se recuperar e ele ficou bem e saiu daqui, foi para Bento Gonçalves.
em Bento Gonçalves. Ele ficou lá por um tempo e recaiu lá em Bento Gonçalves, se envolveu com pessoas que ele não conhecia e ele acabou sendo morto lá. Trouxeram o corpo para Santa Maria e fui chamado para fazer o ato fúnebre desse jovem. Então, estávamos ali, aquele momento de chamar o pastor, eu na figura do pastor, do sacerdote, para trazer uma mensagem ali, né? E aí eu parado, observando, e me deparei com uma realidade semelhante a essa, porque haviam envolto ao corpo em torno de 20 pessoas que choravam de forma compulsiva, um choro mais expressivo, um grito muito mais intenso da alma, pela perda daquele indivíduo, daquele rapaz que ali estava, jovem, não tinha 30 anos. E vi ali na volta, em torno de umas 100 pessoas que estavam ali também no cemitério, que estavam conversando, uns ali dialogando, outros sentado, olhando para o nada, mas aquilo não estava profundamente Não tocando tinha neles. envolvimento. Então eu lembrei dessa fala de que diretamente em torno de 20, e eu mais ou menos dei uma olhada e vi que na prática acontece. Essas coisas elas são reais. Então há uma complexidade em meio a tudo isso, mas, e aí eu quero finalizar essa minha fala agora, dizendo que ao mesmo tempo que o dependente químico não é o problema, ele é o sinalizador de que a família tem problema, na família, através da família, com a cooperação da família, que nós vamos conseguir fazer a reintegração desse indivíduo. O reempoderamento, ele começa no eu, na primeira pessoa, na pessoa mais importante, que é ele mesmo. Mas ela se dá no contexto da família. Uhum. E é isso que nós precisamos evidenciar e trabalhar, porque muitas vezes as pessoas, as partes envolvidas, elas não se permitem fazer parte. Elas, de alguma forma, elas querem terceirizar. Elas querem que outros façam aquilo que agora é a missão. Já errei lá atrás, agora eu preciso fazer as minhas correções. E aí a gente tem o êxito. Quando a família se compromete, lá na Clínica Inovar nós falamos para as famílias quando eles largam. Aqui não é lugar de castigar ninguém e nem de depositar ninguém. A rua, as drogas já castigaram, a rua e as drogas já fizeram tudo que tinha que fazer de sofrimento para a vida dele. Agora aqui é o lugar dele ser respeitado, dele ser amado, dele ser cuidado. Mas não é tão somente nossa missão, da nossa equipe multidisciplinar, de tratar esse rapaz, essa moça, mas um dever também da família. Então a família precisa participar do tratamento e a gente traz eles para junto, para que juntos eles possam se reintegrar e retomar suas vidas. Muito, muito, muito bom. Olha só, vamos registrar aqui algumas correspondências. Antônio Renato Seideles-Fen, nosso amigo Antônio Renato, muito boa noite, maravilhoso programa com nossas raízes, abraços. A Lisete, gratidão minha amiga Luciana por esta pauta importantíssima, estou aqui atenta. O André Reicher, um dia vieram me calar o meu amigo repórter, não sou repórter, não me incomodei. No dia seguinte vieram calar o meu vizinho jornalista, como não sou um jornalista, não me importei. No terceiro dia vieram calar o meu parente radialista, como não sou radialista, não é problema meu, ignorei. No quarto dia vieram e me calaram, não havia mais ninguém. Ninguém para socorrer. Né? Benhur, boa noite André, nossas raízes. A Lisete mandou aqui um Instagram. Benhur, de novo Benhur, ontem estava aí, de novo Benhur. Benhur é nosso amigo aí, fiel. Instagram, @InovarClínica. InovarClínica, já Lisete colocou mandou aí, né? O Tá @InovarClínica. Benhur mandou ali. Aqui a Maria Aparecida de Império, Lisboa. Está sem áudio. Esteve sem áudio, eu levantei ali, fui ali. Sem áudio, André, mexe no cabo, faz aquele esquema, disse o Eliezer Vitor. Já fiz ali, fui ali com a Lande, já acionamos. O pessoal que fica só no computador notou que estava sem áudio. O pessoal que fica no rádio... No rádio vai. Né, está ouvindo pelo rádio e vendo a imagem, né? Ou no celular. Então ali ele conseguiu, o pessoal viu. Agradecer aqui a informação do áudio. Alice Brasil, boa noite. Muito interessante o assunto. Precisamos de uma casa pop. Um banho solidário. Assunto que poucos falam, mas tem em todas as cidades. Tá aí. Verdade. Aqui no da rádio, o Alcides. André, leva no Tá Na Hora. Tá Na Hora é o programa que é anterior a esse aqui, pastora. Exemplo de vida para outros, muitos, centenas, milhares, que precisam sair da escravidão das drogas. Verdade. Isso, Alcides. Obrigado pela sua atenção aí, chefe.
Boa noite, na escuta em Pelotas, bairro Fragata, o Cássio Kurs. Abraço, Cássio. Quem mais aqui? Uma coisa aqui. Tem mais uma foto. Aqui é o Judá. Ah, Benhur Judá. Que nome, né? Benhur Judá. Hein? Boa tarde, início da noite. Então, esse aqui estava... Obrigado a todos que estão participando. São 20 horas com 16 minutos. A gente vai fazer um intervalo e vamos para o encerramento, pode ser? Pode ser, com Para a gente não encerrar agora aqui de sopetão? De sopetão. Assim, estamos encerrando e agradecendo. Então, a gente faz o nosso intervalo. Sim. Certo, Ladi? A gente faz o fecho depois do programa, tá bom? Pode ser, pastor? Pode ser. Muito obrigado, então. Imembuí FM. Com você, fortalecendo a nossa marca, nos aproximando ainda mais da comunidade. Imembuí FM 101.9, a rádio da gente daqui há 80 anos. Para um novo você, uma nova Volkswagen. Na Topeiro, troca de óleo por R$ 189,00. Motores 1.0 e 1.6. Veículos de 2008 a 2018. Promoção válida até dia 31 de outubro. Vá até uma concessionária. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. Cirila, do esporte, do lazer, sempre com Cirila. Seja uma tradicional cirilinha da casca da laranja ou um Guaraná Cirila, pioneiro no Brasil. Com seu drink favorito, tônica Cirila. E para qualquer hora, vá de soda diamantina, água gaseificada para um brinde com saúde. Com Cirila, porque Cirila é coisa nossa. Colégio Fátima, há 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação, valorizando a formação contínua e a ampliação do conhecimento, desde o berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais, até o ensino médio. Venha fazer parte desta história. No Colégio Fátima, as matrículas para 2023 já estão abertas para novos alunos. Acesse o site colegiofatima.com.br. Protege e a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Você merece ter a internet móvel mais rápida e a melhor operadora do Brasil. É por isso que a Claro tem uma loja novinha no Santa Maria Shopping, com um atendimento preparado para ajudar e contar para você tudo sobre o primeiro 5G do Brasil e a internet em fibra com a maior estabilidade para a sua casa. Tudo isso e muito mais você encontra no Santa Maria Shopping, loja 101, bem na entrada do calçadão. Claro, você merece o novo. Do Santa Lúcia sempre fui fiel, bota a cidade sempre para o lar. DSL pode comparar. Paixão antiga que mexe comigo, fidelidade no meu combustível. A novidade que chega e aviso, tenho desconto quando baixo o aplicativo. Baixe o aplicativo Postos DSL, abasteça com desconto e acumule pontos. DSL Posto Camobi na faixa nova de Camobi. DSL Posto da Duque de Caxias, 3.000. DSL Posto faixa para São Pedro. DSL Posto Santuário na RSC 287, quilômetro 215.
A Cis Limpa garante. Seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. Coligação PLPP e Republicanos. O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem. Se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu. As eleições na Câmara e no Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso. Bolsonaro 22. E Membuí FM, só jornalismo. Agora é Lula! Meus amigos, minhas amigas, eu já senti na pele a angústia de estar desempregado. Eu sei o que você está passando e garanto duas coisas. O meu governo vai investir para gerar empregos e garantir um salário mínimo forte. E também vamos garantir crédito com juros baixos para pequenos e médios empreendedores. Foi assim que geramos 22 milhões de empregos no Brasil. Agora, vamos fazer melhor. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. 20h21. Empreender com sucesso. Fale com a Lisete. 996 44 6476. De volta com o nosso Empreender com Sucesso, às quintas-feiras, nossas raízes. Trazendo um tema aqui hoje interessantíssimo, atualíssimo, nossas raízes. Tem sempre a participação especial de três amigos, a engenheira Luciana Paola Camilotti, o médico veterinário Carlos Flávio Barbosa e o sociólogo Rodrigo Silva Jardim, com a mediação de Elisete Fröhlich no Empreender com Sucesso. Eu até tinha trazido um livro para provocar o sociólogo Rodrigo Jardim. Vou trazê-lo de novo na próxima quinta-feira, né? Indivíduo e Sociedade. Bah. Gostou do nosso spoiler, né? Gostei, aquele ali. Bah, nós temos que manter aquele programa ali. Eles escolhem alguns livros, a gente comenta e a gente faz as temáticas. A gente deixa escapar uns spoilerzinhos para o pessoal ficar curioso e se interessar em ler, Desenvolver né? a leitura. Desenvolver a leitura. Uhum. E é bom porque a gente acaba comentando de uma forma apaixonada pela temática, né? Porque o tema que nos pega, que nos move, a gente gosta de, como é que ele trouxe aquela contribuição, aquele outro olhar, acrescenta, até sorteio né? de livro teve naquele dia, né? Tinha Semana passada vieram buscar os livros. Coronel Fux foi lá na Pampeiro no sábado, pegou o livro dele, e o premiado de São Vicente veio pegar com a dona Irete, a dona Tita, e eu não tinha deixado com ela os livros, porque eu estava com o livro para de tarde. E aí deixei já com ela. Então ele deve voltar aqui no dia 26, se eu não me engano, né? Ah, tá que ótimo, bom, viu só? Beleza. Como é que é? Colégio Fátima há 70 anos, educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Também conosco o Clube Muito Mais Ângelos Oeste. Pampeiro Volkswagen, o novo Volks da sua vida. Brita Pinhala entrega soluções concretas para obras horizontais e verticais de pequeno, grande e médio porte. Cis Limpa, o e-commerce de Santa Maria para o Brasil. Saúde protege a saúde do trabalhador, a garantia ao empregador de assegurar medicina do trabalho por completo. Universidade Franciscana, Construtora Jobim e Posto Santa Lúcia DSL. Olha, vem aí o segundo turno da eleição e a Elisete Fröhlich está pedindo para que a gente valorize o timaço de patrocinadores das eleições. Pampeiro, Distribuidora Santa Lúcia, Mademax Pneus, Odontologia Lauda, Supermercados Santa Marta e Nossa Senhora das Dores, integrantes da Rede Super, Centro Óptico, Facas Coqueiro, Michael Oliveira Imóveis e FAMURS. Estamos juntos aí com muitas informações todos os dias. Minha cara engenheira, titularíssima do Nossas Raízes, Luciana Paola Camilotti, essa questão realmente é muito, muito dramática, né? Se por um lado nós temos um trabalho
contributivo para uma Esplêndido, sociedade, maravilhoso, né? exato. Pescando homens, resgatando-os, trazendo-os de volta. Muito difícil. Uma vez eu perguntei para o pessoal, meus amigos, lá da Nossa Senhora de Ivorá, como é que é? Fazenda do Senhor Jesus de Ivorá. Fazenda do Senhor Jesus de Ivorá. Eles fazem um trabalho lá também relevante. Importantíssimo. Magnífico. É, é o meu telefone ali que fica vibrando ali. Então. E perguntei para eles e eles diziam assim, não, há os que se salvam, mas há também os que desistem, porque o desafio é muito grande, né, pastor? O desafio é muito grande para até chegar nesse voo de cruzeiro, até chegar na planura, até chegar na planície, até chegar nessa afirmação, nessa segurança, o caminho não é fácil. E aí que entra, minha caranjeira, muito bem colocada, com lucidez, que é onde nós trabalhamos dramaticamente aqui no jornalismo todos os dias. É doloroso ver e ter que falar sobre isso. Meu colega Renato Soares Oliveira saiu agora há pouco aqui, todos eles estão aí com placar dos crimes, né? Tantos homicídios, não sei o que mais, tal. Aí já começou a banalização. Tudo vira homicídio. 51, 52, chegou a 54, não sei o que mais. Aí já banalizou. É a contagem. Né? Já banalizou também agora os jovens mortos em acerto de contas aí, né? O pessoal já tira de lado agora. Isso aí é do crime organizado. Não é conosco. Quer dizer, já começou nessa questão que talvez remeta ao que o ouvinte disse ali, agora é comigo na coisa, né? E esse contexto não é discutido. Há um abandono social. É um abandono social, isso, não está no contexto. Porque esses jovens que estão, né, na vida do crime, há um abandono, como se eles não tivessem outra alternativa. Eles estão lá porque querem e ponto final, e não é isso. Eu não quero misturar os assuntos, não mas é preciso colocar. O pessoal agora está dizendo assim, deixa eu ver se eu coloco assim, sem entrar muito no meio da questão. Estão vendo por que cresceu a igreja evangélica? Mas o que é isso? Os evangélicos estão dominando o Brasil, o que é isso? Eles influenciam a eleição agora. Mas peraí um pouquinho. Mas eles não estão para influenciar esse vácuo do Estado. Esse vácuo do Estado que deveria buscar os cidadãos. Tem essas iniciativas que o senhor está falando, mas ela está levando de goleada. E aí, é lá na fé, lá na igreja, lá com o Senhor, com a palavra, ajudando a refletir, se acalmem, saiam desse turbilhão, desacelerem, não é isso, pastor? Isso. Eu acho que é por aí a coisa. Eu vi a Luciana falando ali anteriormente, acho que no primeiro bloco, ela falando um pouco dela, das questões dela, quando ela estava num momento da vida dela, e ela falou como que ela conseguiu, né, superar tudo isso. E aí eu estava aqui olhando para ela e ouvindo ela, e a primeira coisa que me veio na cabeça, né, como resposta daquilo que ela estava falando, é espiritualizada. Certo. O que nos faz diferente não é melhor, diferente é diferente. Diferente é aquele que, diante de uma situação igual, de duas pessoas numa situação igual, aquele que é diferente, ele age diferente, ele pensa diferente, ele se coloca de uma forma diferente. E é isso que nós precisamos. As pessoas hoje, elas agem muito no impulso, nos achismos, nas suas percepções pessoais, nas suas crenças. E isso está longe de ser espiritualidade. A espiritualidade nos ajuda, e ainda hoje à tarde eu estava ministrando com um rapaz, advogado, e eu dizia, ele queria saber a questão da espiritualidade, e eu disse para ele, a espiritualidade ela tem um fundamento: harmonizar o corpo e a mente e nos conectar com o nosso poder superior. Quando eu consigo harmonizar o corpo e a mente, ou seja, eu não sou dominado nem pelos prazeres da carne, nem pelos desejos que surgem e as tentações que surgem na minha mente. E aí, então, eu consigo ter uma harmonia corpo, mente, espírito, e aí me tornar um ser integral. E aí eu consigo viver as diversas situações. Eu vou viver o luto em algum momento na minha vida, mas isso não vai ser o fim. Vai ser uma oportunidade de eu refletir, rever situações e ações que envolvem a minha vida e no contexto da minha vida, e a partir daquilo ali me tornar uma pessoa melhor.
sempre melhor que a mim mesmo, nunca melhor que os outros, mas melhor que a mim mesmo. Então, essa questão de fé, de espiritualidade, ela nos ajuda e nos ajuda muito, e isso é comprovado. O Conselho de Psiquiatria, a nível mundial, eles fizeram uma pesquisa de pacientes que, além do tratamento clínico medicamentoso, faziam uso ou acessavam mecanismos voltados à espiritualidade. E o número era 3 vezes maior de pessoas que tinham um resultado efetivo do que aqueles que desprezavam a espiritualidade como um método. Então, se a própria psiquiatria comprova que a espiritualidade faz bem, por que nós não fazemos uso disso? Muitas vezes porque temos tabus a serem derrubados, crenças que nos limitam. Muitas vezes são por decepções de pessoas, homens, que fazem uso da fé para o seu interesse próprio, para o seu benefício próprio, para fazer com que... E fazem com que as pessoas acabem desacreditando, se desgostando de experimentar essas coisas que passam do plano natural e vão para o plano do sobrenatural. Porque é no sobrenatural que essas coisas acontecem, André. Essas coisas que tu acabaste de evidenciar aí, elas acontecem no plano do sobrenatural. O sobrenatural, ele existe e nós precisamos acessar ele. Mas só acessa a um dito popular que diz assim, tem que ver para crer. Essa fala não é bíblica. Essa fala, ela está dentro de um contexto de Tomé, mas que diz respeito à experiência que Maria Madalena teve ao ver Jesus. Mas as pessoas, elas usam isso para fundamentar, muitas vezes, a sua pobreza espiritual ou a sua incapacidade de buscar algo mais que está na espiritualidade. Mas a palavra de Deus, ela diz que aqueles que creem, somente os que creem verão a glória de Deus. Por que que quando tu se refere aos evangélicos, os evangélicos, eles vivem o que o evangelho diz, o que Jesus testificou, está lá registrado no livro sagrado, na Bíblia Sagrada. E Paulo, ele pega esses evangelhos e ele estabelece igrejas por toda a região lá, Judéia, Samaria, em Éfaso, em Turquia, foi por todos os lugares, fazendo aquilo que Jesus deixou como legado. E nos dias de hoje, André, a gente percebe que as mesmas coisas que Jesus fazia naquele tempo, que Paulo fez com que isso chegasse aos judeus e aos não-judeus, ou seja, aos gentios, que somos nós hoje, elas acontecem hoje. Milagres acontecem nos dias de hoje. Não só o milagre do Ricardo, que saiu do mundo das drogas, mas o Ricardo, para além de ter saído do mundo das drogas, tem muitas experiências no corpo, na mente, na vida social, na vida profissional, que foram verdadeiros milagres que Deus fez, não porque ele precisa mostrar que ele é Deus, mas porque ele me ama e porque ele tem um propósito na minha vida e através da minha vida. Olha só, o senhor estava falando aí, gostei, cheguei fica vibrando. Assim, lembrei do livro que eu comprei como referência. Isso é muito interessante o que o senhor acabou de dizer, sob o ponto de vista que as pessoas não querem dizer que estão procurando a espiritualidade e que tudo nos move pela espiritualidade, né? A gente quer, parece que é uma coisa assim de, não, tem que ser material. E eu vi esse livro num texto de publicidade, Julia Cameron, O Caminho do Artista. O livro não diz, o título é estranho, né? O Caminho do Artista, né? Eu li de uma publicitária e ela diz, é uma bíblia de criatividade. E olha o que diz aqui, ó. O livro desmistifica a ideia de que o processo criativo precisa ser sofrido e extenuante, embora ele requeira uma boa dose de persistência e prática. Com este método, você vai aprender a abandonar as desculpas que o impedem de transformar suas ideias em realidade. A publicitária lá fez também uma boa apresentação do livro sob o ponto de vista da criatividade. Por exemplo, eu gostei, legal, porque tudo que lida com criatividade me interessa para articular as palavras, para se expressar, para... Fui comprar o livro. A surpresa. O livro é sobre isso, mas toda a base do livro que ela apresenta a espiritualidade. E ela conta a partir da experiência dela, que eu lembrei agora, por isso que deu o start. Ela era dependente de álcool, alcoólatra. E estava afundando. E para escapar,
ela tinha, tá lá na página, eu até anotei de memória, tá lá, se não me engano, na página 38, ela diz assim, eu precisava sair daquilo, porque eu cheguei num ponto que eu acreditava na minha convicção, como é que você disse, na minha crença limitante, que se eu não estivesse embriagado, eu não conseguiria produzir. Então eu precisava aproveitar ao máximo a minha embriaguez, até cair sobre a mesa de trabalho e acordar no outro dia, por vezes, com o rosto machucado. Para escrever, e escrevia, e não encontrava algo que me satisfizesse. Ela é roteirista, roteirista de cinema. Então ela precisava criar. Aí ela dá o encontro com a claridade que nós estávamos falando, né? Ela deu uma coisa, não, eu preciso soltar esse álcool antes que ele me mate e eu não consiga vencer. E aí ela começa com táticas, mas todas elas remetem à espiritualidade. E é engraçado que os que leem o livro não comentam isso. Parece que ela diz para muitas pessoas, já me criticaram na rua porque diziam que ao invés de ser autoajuda eu estou usando a religião. Eu digo, mas que religião tem no livro? Não tem religião, tem uma evocação à espiritualidade, ao alto. Que se você cria esse vínculo, essa ligação, você enxerga o mundo. Diferente. E ao enxergar o mundo, você consegue produzir outra coisa. É outra visão. Infelizmente, André, as pessoas em geral, elas muitas vezes precisam de uma experiência profunda de dor e sofrimento para que elas possam levantar uma voz de clamor, tão somente Deus me ajuda. E Deus ajuda. Deus não dorme, a Bíblia diz que Deus não dorme, a Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto dormem. Deus é rico em misericórdia e graça. E isso me faz eu me apaixonar cada vez mais por esse Deus que eu chamo de Pai, que é o meu Pai Celestial, e que está ao acesso de todas as pessoas, né? É respeitável a opinião, as diversas crenças que acontecem, eu sou muito respeitoso em relação a isso, não se encontra em minha boca nada que possa desmerecer ou desqualificar qualquer crença que qualquer outra pessoa tenha. Eu tenho a minha e amo a esse Deus que me chamou, que me comissionou. E a gente tem visto que a espiritualidade, não religião, a espiritualidade é o caminho para que essas adversidades elas entrem num caminho de retidão, de alinhamento, de harmonização, e é assim que as coisas vão funcionar. Perfeito. Com a palavra. Eu estava aqui lembrando da minha experiência assim, quando eu era jovem, que eu já tenho mais de 50, né? Quando eu era adolescente, eu sou filha de médico, meu pai era médico e ele tinha uma preocupação muito grande. Já naquela época começaram a aparecer os casos de drogas nas pessoas com que a gente se relacionava. E ele estava muito preocupado, porque o meu pai, quando ele fez medicina, ele entrou no curso de medicina, ele fumava. E a primeira coisa que ele fez foi dissecar um cadáver que morreu de enfisema pulmonar. E quando ele abriu aquele pulmão e ele enxergou o pulmão preto... Que experiência, hein? Literalmente desmanchando, fazendo fio, porque os alvéolos, que são rosa salmão, eles estavam pretos, como se fosse o picumã de uma chaminé. E fazia fio, o material ele estava elástico, ele se desmanchava, ele se rompia ao ser manipulado. Literalmente um pulmão desmanchado por dentro. E aquilo foi tão chocante para ele que imediatamente ele nunca mais fumou. Porque naquela época, nos anos 50, era charmoso fumar. E não existia nenhuma inibição ao hábito de fumar. Não existia campanhas, não existia prevenção do tabagismo, não existia nenhum método, inclusive não existia adesivo, não existia nada para a pessoa parar de fumar. Bem ao contrário, era estimulado porque era chique, né? Propagandas milionárias na TV, né? E ele imediatamente parou de fumar. Passado, né, então, muitos anos, nós somos 3 meninas, e ele começou a ver
que pipocavam casos de uso de drogas nas nossas amizades. E a gente invicta. E ele sempre dizia uma coisa que marcou minha vida, Ricardo e André. O meu pai, ele chegava e dizia assim: a droga, ela é passada como uma coisa boa. E ela é tão enganosa que a pessoa experimenta e acha que é bom. E ela vai querer mais. E ele comparava, então, a droga a uma serpente com o ventre de ouro. Na nossa curiosidade, no nosso afã de pegar o ouro do ventre da serpente, ela vai nos picar, ela vai nos envenenar. Então ele relacionou tão bem ele usou essa figura de linguagem, e eu gravei isso muito forte, que eu sabia que a droga era um veneno. Assim como uma serpente é venenosa, a droga era uma coisa que iria me envenenar. E ele dizia mais, ele dizia assim: filha, a coisa mais brilhante que você tem é o seu pensamento, é a sua liberdade de pensar. É a sua maneira de se expressar, de pensar, de entender o mundo. E a droga vai roubar isso de você. E eu passei por muitas amizades. E teve um momento em Torres, na praia de Torres, que eu estava num grupo, Ricardo e André. Eu fui literalmente expulsa do grupo porque eu não quis utilizar a droga. Eu acredito, é assim mesmo. E eu agradeço profundamente meu pai, ele não está mais nesse plano. Eu compartilho isso com os nossos ouvintes, com os pais e com as mães que estão nos ouvindo, que passem essa mensagem para os seus filhos, que droga é veneno. É uma substância venenosa e que nos rouba o que nós temos de mais precioso, que é a nossa lucidez. É a nossa liberdade de pensar e de sermos aquilo que nós queremos ser. Aquilo que a gente quiser ser. Ela nos tira, ela nos acorrenta, ela nos escraviza. Ela vai nos tirar a vontade de viver, ela vai nos tirar o ânimo, o compromisso com as coisas, a nossa responsabilidade, a nossa atenção, e ela vai nos tornar pessoas escravas e alienadas. Então, essa é o meu pedido para que as mães e os pais passem esse aviso para os seus filhos, para as suas crianças, inclusive, não só os adolescentes e jovens, mas para as crianças, ensinem elas desde pequenas a entender que a droga, sim, ela mata, porque ela é veneno. Olha, grande programa, hein? Muito obrigado, esperamos ter contribuído, esperamos que os ouvintes tenham gostado, esperamos que tenha... Se conseguiu dar uma faísca, um Fiat, né? Um Fiat Lux. Um facho de luz, né? Sim. Já terá valido a pena, né? Então tá Verdade. Ótimo. Muito obrigado por ter vindo, se dispor conosco aqui, manter-se concentrado, meu caro Ricardo. E busquem ajuda, né, Ricardo? É importante, para nós finalizarmos aí, André, então, é importante que os nossos ouvintes estejam bem atentos a essa problemática, porque a droga, certamente, ela vai trazer uma morte precoce, que não necessariamente passa pelo corpo, mas passa pela vida profissional, primeiramente, Sim. Passa pela vida estudantil, passa pelos relacionamentos interpessoais, e assim a droga vai devastando. Até chegar, né, naquilo que aí sim se chama morte, que é o óbito desse indivíduo. Mas em meio a tudo isso há muito sofrimento e angústia, dias longos que não se acabam, dias intermináveis. Então, como a nossa amiga aqui, Luciana, bem falou, se você é pai, mãe, esposa de alguém que está nessa condição, não hesite. Busque ajuda. A nossa cidade tem muitos recursos aí para ajudar, muitos projetos
que vão ao encontro daquilo que você necessita. Bons profissionais também para exatamente. Então, consultar. Aproveite e receba essa dose de estímulo, de bom ânimo aí, e não fique de braços cruzados em casa, e vá ao encontro da solução aí e da resolução do teu problema, porque enquanto há esperança, há vida. E o que nós queremos nessa noite é gerar uma esperança dentro de ti, de lutar para que a vitória possa chegar até a tua casa e vocês serem uma família muito feliz. Muito obrigado a todos. Amém. Aí, um grande abraço. Amém. Maria Botelho Alves aqui mandou um abraço também. A Fátima Martins também antes aqui. Obrigado, Fátima. Ótimo trabalho, disse ela aí. Que lindo esse assunto de hoje, disse a Maria Botelho Alves. Obrigado, Maria Botelho Alves. Maravilhoso ensinamento, Benhur encerra aí. Muito obrigado a todos. Lande, a gente tira o comercial ou vai com o boletim para encerrar? Comercial? Então a gente vai com o comercial, depois do intervalo comercial, você pega uma parte ainda, amanhã eu repriso todo o Papo de Futuro, educação, inovação e infância, da lei à realidade. O que nós podemos fazer hoje por nossos filhos? Vai entrar aí nesse Papo de Futuro também a questão de o tempo para se dar um telefone para os filhos, um celular para os filhos. Se não der para todo hoje, a gente complementa amanhã, reprisa amanhã, essa excelente contribuição da jornalista Beth Veloso com o radialista Márcio Aquiles Sardi. Para um novo você, uma nova Volkswagen. Na Topeiro, troca de óleo por R$ 189. Motores 1.0 e 1.6. Veículos de 2008 a 2018. Promoção válida até dia 30.